Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre captação de clientes na prática, aqui do nosso curso de Carreira Jovem Advocacia. Então, pessoal, essa aula aqui eu reputo ser uma aula extremamente importante, porque quando nós iniciamos na advocacia, um dos nossos maiores problemas é arrumar os nossos primeiros clientes, né? É muito difícil começar na advocacia porque os clientes demoram a chegar, né? E nós sabemos que se nós não formos trabalhar em um escritório, como eu falei na outra aula, né? Se você ainda não assistiu, assista a aula sobre as formas de advocacia. Principalmente se nós formos trabalhar como autônomos ou formos ter a nossa sociedade, a gente vai ter que aprender a captar cliente para a gente poder ter o nosso fluxo de clientela, né, e aumentar os nossos rendimentos, porque nós sabemos que a advocacia é uma profissão, a advocacia privada, né, é uma profissão extremamente próspera e a gente conseguindo trabalhar de forma honesta, correta, a gente consegue obter excelentes resultados. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque, como eu sempre falo, de nada adianta a gente saber fazer captação de cliente, ter um excelente comercial se a parte técnica ela não estiver bem afiada. Então, justamente por isso que eu trago aqui para vocês esse conteúdo, né, esse treinamento da carreira Jovem Advocacia, que vai lhe possibilitar iniciar a sua carreira de jovem advogado, né, tendo um panorama geral sobre como é que funciona esse nosso universo, desde as questões mais básicas, né, como por exemplo, eu já falei, questões de forma de trabalho, né, questão de captação de clientes, como é que se organiza, como é que você controla o seu dia a dia, né, quais são as ferramentas que você pode utilizar, até questões mais técnicas, né, que justamente é o foco desse treinamento, que eu quero trazer para vocês depois, questões técnicas que vão ser extremamente importantes e fundamentais para o seu sucesso na advocacia, tá bem? Então aqui, ó, pessoal, vamos lá para a parte prática agora, tá? Eu dividi essa aula aqui, pessoal, em duas formas, tá? Eu dividi nos métodos online e offline. Eu acredito nos dois, tá? Eu não vou dizer que online é melhor do que offline ou que offline é melhor do que online, que um não funciona, outro não funciona. Eu sei o que funciona para mim, por exemplo, e eu sei o que funciona para colegas, que funciona para vários outros advogados que eu conheço também que atuam e que têm resultados, tá? O que acontece? Hoje em dia, nós temos um poder enorme, né? Nosso celular aqui, nós temos um poder enorme nas mãos, que nós podemos, de forma gratuita, levar o nosso conteúdo e mostrar e divulgar o nosso trabalho para milhões de pessoas diariamente. E, é claro, quem sabe, quem tem disponibilidade de usar, pode utilizar. Dentro dessas formas online, nós temos meios que são gratuitos e outros que são pagos. Então, muitas vezes as pessoas elas vão poder divulgar o seu trabalho, né, de acordo com as suas possibilidades. Quem pode pagar, paga. Quem não paga, utiliza as formas gratuitas. Nós recentemente, isso aí parece que é uma coisa assim que era tão arcaica, mas faz muito pouco tempo mesmo que a OAB ela regulamentou a questão das mídias digitais para os advogados, né? Ela não liberou, digamos assim, indiscriminadamente. Eu recomendo que vocês leiam o provimento que fala sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo aqui o provimento da OAB que fala sobre a questão da utilização das mídias digitais para os advogados, tá? Como é que vocês podem fazer a sua divulgação, tá? Eu vou falar em linhas gerais aqui para vocês, porque é a forma como eu utilizo e eu vejo muitas pessoas utilizando, tá? Em regra, tá? Eu vou ser bem direto aqui com vocês. A gente não pode oferecer diretamente o nosso serviço. A gente não pode falar, me contrate. Precisou de advogado, me contrate. Teve acidente de trânsito, me contrate. Não, isso não pode. A gente não pode fazer dessa forma, né? Mercantilizar a profissão e fazer como se fosse um produto, uma oferta. Nós podemos fazer, e eu recomendo que faça, conteúdos informativos, levar conteúdo e informação para as pessoas, porque isso aí a OAB permite que se faça, tá? A gente pode muito bem fazer um conteúdo, por exemplo, direito do trabalho, quais são os direitos que a pessoa tem quando é demitida, tá? Faz um vídeo desse aí, posta ali no Reels, e se você for advogado trabalhista, faça vários vídeos informativos sobre direito do trabalho, faça vários vídeos, sei lá, se você é do consumidor, se você é advogado de direito previdenciário, faça vídeos ou faça conteúdos em cards, né? Eu falo vídeo porque o vídeo tem um alcance melhor, eu vou falar para vocês na próxima aula.
A próxima aula não, em seguida nessa mesma aula, tá? Então vocês podem utilizar essas formas de conteúdo educativo, porque vocês vão estar informando o seu público e ao mesmo tempo gerando autoridade, porque o seu público vendo você postar e falar sobre determinado assunto, ele já vai interligar, saber, bom, o doutor ali, ele sabe o que está falando, né? Ele tem autoridade, vou falar com ele. Então, pode ser que não lhe procure naquela hora, mas depois ele vai procurar. Então, basicamente seja qual for a plataforma que você for utilizar, faça conteúdos informativos, informando os seus clientes sobre determinado assunto, sobre determinado direito que eles acham que muitas vezes eles não sabem que tem e que tem, tá? Vocês vão ter que, claro, quem quiser se aprofundar, depois se aprofunde sobre marketing digital, marketing jurídico, existem várias formas de fazer, existem empresas que fazem isso, mas eu vou falar aqui como é que você pode fazer, você que é o jovem advogado, tá? Eu sei que o jovem advogado muitas vezes não tem recursos para sair investindo muito dinheiro em divulgação. Tá? Ainda mais que no início é difícil, né, o dinheiro entrar, então a gente tem que utilizar aquilo que é básico, tá? Então, ó, primeiro de tudo, pessoal, o Instagram. O Instagram hoje é disparada a rede social, se não a mais utilizada, tá? Mas, olha, a maioria das pessoas está no Instagram, né? E o Facebook ainda é muito utilizado também, mas o Instagram vem cada vez tomando mais força e o Instagram a gente tem que utilizar. O Instagram, e como é que você vai fazer? Você vai fazer posts, tá? Sobre sempre posts informativos, vídeos. Hoje em dia não existe mais o IGTV, né? Hoje em dia é tudo Reel. Então utilizem a plataforma do Reels, porque a entrega orgânica é muito boa. Então você vai poder fazer os seus vídeos e entregar para as pessoas e não vai precisar pagar muito por isso. Tá? O Instagram, então, utilizem stories, abram caixinhas de perguntas, façam as pessoas perguntar. Se ninguém perguntar, pergunte a você mesmo lá, tá? Porque isso aí gera prova social, faz as pessoas começar pouco a pouco a perder aquele receio e começar também a perguntar. Então, o Instagram é a forma melhor de se iniciar a criar a sua imagem, porque hoje em dia, pessoal, o Instagram é como se fosse o nosso cartão de visita, né? O cartão de visita físico praticamente as pessoas ainda fazem, mas a gente sabe que não funciona muito, né? Então o Instagram é o nosso cartão de visita. A pessoa que irá procurar, entra no nosso Instagram e vai ver tudo sobre nós lá, tá? Segundo, canal no YouTube. Canal no YouTube é muito bom também, eu vejo muitos advogados que utilizam, escritórios que utilizam, e sempre com esse mesmo viés, tá? Conteúdos informativos. Só que no YouTube, geralmente se fazem vídeos mais longos. O conteúdo para Instagram e para TikTok é 1 minuto e meio no máximo, tá? Eu não tenho muito tempo de desenvolver a ideia. Já no YouTube, não. O YouTube, a ideia é vídeos um pouco mais longos, tá? Informando o público, né? Fazendo listas, 5 direitos que você não sabia que tinha, que você tem, né? Quais são os direitos que a pessoa... E fala que a pessoa tem numa rescisão, né? Quando é que você pode se aposentar, se você sofreu um dano, como é que você pode obter a reparação. Enfim, procurem conteúdos, né, que estejam em alta para procurar fazer conteúdos que sejam que se assemelhem, né, e criem a sua autoridade digitalmente, porque isso aí tudo vai fazer com que depois o cliente que for procurar você, ele vai ver seus vídeos lá, vai criar essa prova social, essa autoridade, e ele vai naturalmente vai procurar você, tá? Facebook é muito bom também. Claro que o Facebook está bastante não descredibilizado, mas ele não é mais tão utilizado como era. Tá? A própria entrega orgânica do Facebook não está boa, mas ainda é utilizado. Tá? Você pode ou ter uma página ou utilizar o seu próprio perfil pessoal para postar também. É interessante, tá? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente se forma, jovem advogado, é: olá, sou advogado, me contrate. Tá? Não exatamente assim, mas a gente tem que mostrar para a pessoa que a gente é advogado. Tá? Muitas vezes as pessoas nem sabem que você é advogado, pessoal. Então você tem que começar a se posicionar na rede social como advogado. Porque a gente tem muitos amigos nas redes sociais, né? Pessoas que a gente interage, né? Mas muitas pessoas, às vezes, o Facebook, o Instagram não entregam o nosso conteúdo. Então a pessoa, se ela não acompanha você, a sua trajetória, ela não sabe que você já fez faculdade, que se formou, que já passou na AB, que é advogado. Então, se posicionem como advogados nas mídias sociais. Isso aí vai fazer toda a diferença, tá? O TikTok é bem interessante também, tá? Porque o TikTok, ele tem uma entrega orgânica muito boa, tá? O TikTok, ele é muito interessante também. Mesma coisa, vídeos de 1 minuto e meio, tá? Procurem variar bastante o conteúdo dele. Procurem sempre conteúdos dentro daquele nicho, tá? Mas que sejam conteúdos assim que, como é que eu posso lhe dizer? Que conteúdos que vocês não precisam esgotar toda a matéria em um vídeo só. Destrinchem, peguem um conteúdo lá, um determinado tema, vamos supor direito do trabalho, insalubridade. E
peguem vários tipos de situações que possam acontecer, insalubridade, profissões, situações diferentes. Daqui a pouco você pegou um processo ali, caso interessante, vou lá, faço um vídeo sobre isso, entendeu? O negócio é explorar as possibilidades, criar conteúdo. Hoje em dia a internet é movida a conteúdo. E quem faz conteúdo é quem está se destacando, né? Eu mesmo, por exemplo, por muito tempo eu fiquei sem fazer nada de conteúdo porque a internet a internet não, mas a advocacia me consumia de tal modo que eu não tinha tempo para fazer mais nada, tá? Mas é interessante, é uma coisa que a gente não pode negligenciar, tá? É bom a gente fazer porque hoje em dia o consumo de conteúdo ele é muito rápido, ele é muito avassalador, então a gente tem que estar sempre produzindo, senão a gente cai no ostracismo, aí no esquecimento. Tá, pessoal? Outra forma online que é muito interessante para quem está começando, vocês já devem ter ouvido falar, ou se você nunca ouviu falar, é o escritório online do Jus Brasil. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, aqui na aula mesmo, tá? Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque ele é muito legal. Ó, eu vou abrir aqui o Jus Brasil, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui essa tela específica aqui com vocês. Deixa eu ver. Abri aqui, ó. Esse aqui é o Jus Brasil, para quem não conhece, tá? O Jus Brasil, você vem aqui, ó, clica no botãozinho aqui do ícone e vem aqui, ó, escritório online. O escritório online, o que ele é? Ele é uma ferramenta, aqui você vem aqui daí, ó, oportunidades, aqui na esquerda, tá? E aqui você vai ver, você filtra pela sua localização, tá? E aqui você vai encontrar várias pessoas que estão precisando de advogado. E aqui, claro, aqui você vai ter que fazer o quê? Para você conseguir abrir o contato dessa pessoa, tá vendo aqui, ó, pedir um empréstimo pessoal para o Banco Agibank e pedir para negócio e mandar na minha casa, minha mensagem, dizendo que não sabe o benefício. Ou seja, a pessoa está com um problema aqui, ela quer um advogado para ajudar a resolver. Aí o próprio algoritmo do Jus Brasil, ele estabelece um valor para esse atendimento. Então você vai comprar os créditos anteriormente, tá? E aí você vai utilizando ele conforme for atendendo as pessoas, tá? Porque os contatos dela aqui não são liberados se você não desbloquear os créditos, tá? Aqui, ó, tenho 2 empréstimos, quero revisar, né? E aqui, ó, até agora ninguém abriu contato com esse cliente aqui, tá? Então, assim, ó, eu já consegui cliente aqui no início, tá? Mas depois de um tempo eu parei de utilizar porque você tem que dedicar bastante tempo. E é uma forma, assim, como eu posso falar, é uma forma que é bem interessante, porque o investimento que você tem que fazer aqui, ele é bem baixo perto do retorno que ele pode dar. Mas também pode ser que você gaste créditos com pessoas que não vão lhe dar nenhum retorno. Mas como todo investimento, ele é um risco a se correr, né? E, sinceramente, não é um risco alto, tá? Porque os valores dos créditos não são tão altos assim. Então você pode muito bem conseguir clientes por aqui. Eu recomendo, quem está começando, né, que não conhece ainda o escritório online do Jus Brasil, faça aqui esse passo a passo e comece a utilizar, tá? Vamos voltar aqui para a aula então. Vamos abrir aqui. E por último nós temos aqui o Google Ads, que nada mais é do que a plataforma do Google que você pode fazer anúncios através dele. Tá? Esses anúncios, eu recomendo que você tenha muito cuidado ao fazê-los, tá? De preferência, contrate uma empresa especializada para fazer, porque se você não souber fazer ou fazer de qualquer jeito, você vai torrar muito dinheiro. É uma das melhores formas de você colocar seu dinheiro fora se você não souber fazer, tá? Não saber configurar as campanhas, as palavras-chave corretas, ter uma boa página, uma landing page, né? Uma boa página de captura, enfim. Pessoal, não recomendo que você se aventure nisso aqui. Isso aqui é perigoso. Eu já perdi dinheiro nisso aqui no início por não saber fazer. Então, é um terreno assim, ó, que eu trouxe aqui por minha obrigação de mostrar para vocês que existe. Mas, assim, ó, eu recomendo que você contrate ou então estude. Se de repente você já sabe utilizar, e utilize, entendeu? Mas se você nunca utilizou, nunca ouviu falar, né, ou você estuda para aprender a anunciar pelo Google, ou então você vai fazer o quê? Você vai contratar um advogado, uma empresa especializada nisso, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui no link nos comentários para vocês, tá? O curso de um advogado que eu conheço, que ele tem um curso especializado em Google Ads para advogados, que ele ensina tudo para vocês, tá? Sobre os anúncios, né? Como é que você configura uma campanha, como é que você faz uma landing page, palavras-chave. Ele é bem complexo, mas
como é que eu posso te falar? Você tem que saber fazer, porque ele pode dar muito resultado, tá? Porque imagina só, você vai ter no Google, que é a maior plataforma de buscas da sua cidade, pessoas que vão procurar, o seu negócio vai estar exposto 24 horas por dia. Imagina só, é como se você tivesse um escritório na principal avenida, na avenida mais movimentada da sua cidade, tá? Imagina só todo mundo passando lá, tá? E mais, não passando por passar, mas pessoas que estão procurando advogado, ou seja, elas já estão ali procurando advogado e o seu escritório, o seu site vai aparecer ali para ela entre os primeiros, tá? Mas é importante que você saiba muito bem fazer isso, porque senão corre o risco de você gastar dinheiro, tá? Fazendo esse tipo de anúncio e não ter resultado por não saber fazer corretamente. Mas eu vou deixar aqui o link daquele curso que eu comentei para vocês. Se alguém se interessar, então, adquira aí para aprender a fazer, porque uma empresa, pessoal, cobra caro. Uma empresa de especializada em Google Ads, para colocar o seu escritório, sua página no Google, vai cobrar caro. Fora aquilo que você vai ter que investir ainda em créditos para poder investir. Mas vale a pena. Muitas vezes, uma ação que você pega já paga todo o investimento. Tá? Então é uma possibilidade no online. E claro, né, pessoal, o Instagram, o Facebook, TikTok, o YouTube, todos eles têm plataformas de monetização também. Então você pode muito bem fazer o seu conteúdo e patrocinar para que ele mostre para mais pessoas. Então tudo isso você pode fazer, tá? Também, mas como nós estamos falando aqui em jovem advocacia, eu recomendo que a gente faça tudo de forma orgânica no começo, para evitar os custos. Mas se você já tem um dinheiro, já pensa em investir, não custa nada. Eu acho que você fazer isso se você se sente seguro, né? Mas eu recomendo aqui, a minha responsabilidade é tentar ser o mais honesto possível com vocês. Não quero criar nenhum tipo de ilusão, porque as coisas não acontecem magicamente, como muita gente prega aí na internet. Tá? E pessoal, então para finalizar a nossa aula, agora eu vou falar sobre os métodos offline que nós temos, né, para captação de cliente, que são basicamente indicações, né? E dentro das indicações, o que que entra, pessoal? Entra a família, os amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que indicam o teu trabalho. E a indicação é a forma de advocacia mais tradicional, de divulgação do serviço de advocacia mais tradicional, porque quem indica é quem conhece. E muitas vezes pessoas que já tiveram êxito, que já foram seus clientes, já ganharam, eles ficam tão felizes que eles começam a indicar você para todo mundo. Tá? Então, interessante que eu, por exemplo, né, quando recebo, chega aqui clientes novos no meu telefone, eu não anuncio em lugar nenhum, é sempre indicação, tá? Ou indicação ou é parceria. E indicação mas claro, eu não anuncio porque é uma opção minha, é o meu formato de trabalhar, tá? Mas tem muita gente que anuncia, e tudo bem, cada um, se a pessoa quer, tem um escritório, tudo bem, que faça, é excelente para conseguir mais clientes. Mas indicação de família, de amigos, inicialmente é muito importante, porque as pessoas muitas vezes precisam de advogado e não conhecem ninguém, e aí vão para o Google, né? Então, ou então elas perguntam pro amigo, tu conhece um advogado bom nessa área e tudo mais? Eu conheço fulano de tal, tá? Fulano de tal já ganhou para mim um processo lá, entendeu? Isso aí funciona muito bem, indicação assim, ó, a possibilidade, a chance da pessoa fechar com você, vindo através de indicação, ela é muito maior do que um contato frio da internet. Que muitas vezes eles vão fazer o quê? Vão só sondar, vão tirar dúvida com você, vão querer que você tire a dúvida dela e vão fechar com outro, entendeu? É muito complicado isso aí. Mas é bem interessante que a gente tenha essa consciência disso, tá? Segundo, eventos sociais, pessoal. Advogado, né, no offline, ele tem que, se ele quiser investir forte na área comercial, captação de clientes, ele tem que se mostrar advogado perante os outros, tá? Tem que dizer, olha, eu sou advogado, eu tô aqui e se precisar de mim, eu tô aqui, entendeu? Então, que tipo de evento social? Muitas vezes, se você é religioso, frequenta uma igreja, tá? Uma igreja, uma congregação é um excelente meio para que as pessoas saibam, porque são muitas pessoas que frequentam e muitas vezes eles têm problemas e aí eles sabem a quem recorrer, tá? Também eventos sociais, como por exemplo festas de clubes, né? Muitas empresas fazem essas associações comerciais fazem eventos na cidade e é bom comparecer, né? Aniversários, né? Confraternizações, lançamentos de livros, tudo que é tipo de evento que tenha bastante gente e mais pessoas qualificadas e que sejam principalmente a sua persona, né? Que seja um tipo de cliente que você quer para o seu negócio, da advocacia, tipo de cliente que você quer ter na sua advocacia. Então, esse tipo é fundamental que você
frequente esses eventos, esses lugares. Esteja junto dessas pessoas. Só para dar um exemplo para vocês, no ano passado eu comecei a frequentar uma alfaiataria, porque eu estava cansado já de comprar roupa em lojas de departamento, usar algumas vezes e a roupa estragar. Então eu fui numa alfaiataria e fiz camisas, fiz terno lá, porque eu não, estava cansado já de ter roupa que não durava. E a gente usa todo dia, precisa ter, né? E lá eu fui apresentado ao meio dos charutos, né? E o meio do charuto é impressionante a quantidade de pessoas com dinheiro que estão nesse meio, empresários, né, médicos, advogados também, corretores de imóveis, profissionais liberais de todos os tipos. São pessoas que são, muitas delas, com alto poder aquisitivo, pessoas que têm um network excelente. Então é bom você se aproximar dessas pessoas, né? E entre outros que eu poderia citar também, mas enfim, cada um sabe a sua realidade e sabe a forma como pode explorar esse tipo de evento para a sua advocacia, né? Então é muito importante, pessoal, invistam em eventos sociais, estejam presentes, mostrem-se, vistam-se como advogados, vistam a camisa da profissão e corram atrás. Tenho certeza que você vai ter resultados sobre isso. E por último, são as parcerias, né? Parcerias com outros colegas advogados, de repente com contadores, com outros tipos de profissionais, que são pessoas que te indicam clientes em troca de uma comissão, né? Ah, te indiquei o cliente, aí você combina uma comissão com ela, tá? É bom por quê? Porque aumenta a sua possibilidade, a sua cartela de clientes, aumenta bastante, tá? E também você não vai precisar fazer sociedade com aquela pessoa. O seu vínculo com aquela pessoa vai ser naquele processo, né? Então, muitas vezes eu tenho parceria com colegas que não atuam nas mesmas áreas que eu e me indicam clientes. Eu tenho outros colegas que me indicam clientes que eu trabalho sozinho no processo e não trabalha, outros a gente trabalha meio a meio, mas a maioria é assim, ó, ele tem o contato do cliente e eu com o processo. E assim a gente intermedia as coisas. Eu nem sei quem é o cliente muitas vezes, não conheço o cliente, mas eu estou aqui tocando o processo e quem faz o atendimento do cliente é o parceiro. Então é uma forma assim que é bem interessante de trabalhar, dá bastante certo e você não gasta nada para fazer isso, né? Então, pessoal, essas foram as formas que eu trouxe aqui, tentei resumir ao máximo para vocês, de formas de como captar clientes na prática. Eu quero trazer para vocês, se vocês tiverem mais dúvidas aqui, deixem nos comentários, né? Mas é um tema assim que daria uma aula de 3 horas, porque são muitas coisas para falar. Mas a dica que eu dou é, estudem o marketing jurídico digital, tá? Estudem, porque ele é muito importante, é o futuro da advocacia. E também invistam seu tempo no comercial, em conhecer novas pessoas, fazer network e principalmente vistam a camisa, mostrem, tenham orgulho da profissão de vocês. Digam, eu sou advogado, batam no peito, né? E claro, estudem. E sigam aqui comigo, né? Nas próximas aulas aqui, nesse treinamento do Carreira Jovem Advocacia, que eu tenho certeza que você vai sair daqui muito preparado para a sua carreira, para a sua prática de advocacia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhá-lo até aqui. Nos vemos na próxima aula.